Olá, tudo bem? Vamos falar a respeito do pensamento dentro aqui da série das funções psíquicas, ok? Pensamento. O que é um pensamento? Sabe aquela estátua do pensador? Pois é. Quando a gente fala do pensamento, nós temos que entender umas peculiaridades, né? Então, com o advento ali dos símbolos, podemos aprender o real sob a forma de conceitos. Então, engolimos o mundo e passamos a ensaiá-lo em nossas cabeças através do processo do pensar, ok? Então, as coisas elas vão se transformando em signos. Signo igual significante, imagem é a imagem representativa mais o significado, que é o conceito, ideia, ideia definidora, ok? E assim iniciou-se a jornada de compreensão e intervenção sobre o real, ok? Então, temos algumas frases bem conhecidas e que moveram, né, que representaram provavelmente alguma fase da sua vida. Então nós temos o Sócrates que vem e nos diz: tudo que sei é que nada sei. Temos o Descartes que diz: sei que penso, logo existo, não é mesmo? O Lacan, para os psicanalistas, sou onde não me penso e penso onde não sou. E o Alberto Caeiro que diz: pensar é estar doente dos olhos. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Então, quando a gente pensa em pensamento, né, parece meio redundante, mas é meio filosófico também. Então, o pensamento ele se refere a um fluxo de ideias, de símbolos, de associações que são dirigidos a um objetivo iniciado por um problema, constituído de tarefas, levando a uma conclusão orientada segundo a realidade ali do sujeito, ok? O processo de pensar, ele pode ser analisado segundo alguns aspectos, tá? Que aspectos são esses? O curso, a forma, o conteúdo, ok? Quando eu falo em curso, eu falo em velocidade. Quando eu falo em forma, eu falo em maneira de associar os conceitos e evoluir esse curso, ok? E quando eu falo no conteúdo, eu estou me referindo ao assunto deste pensamento. Quais são as possíveis alterações do curso do pensamento? Nós temos a aceleração, a lentificação, o bloqueio, o roubo, ok? Em relação à forma, então quais são as alterações da forma do pensamento? Nós temos a fuga de ideias, que é ali a mudança de foco constante, uma associação por assonância, por eventos ambientais imediatos, tá? Nós temos um afrouxamento das associações, nós temos a desagregação do pensamento, nós temos o descarrilhamento do pensamento, ok? As alterações em relação ao conteúdo pode ser de perseguição, depreciativos, religiosos, sexuais, de poder, riqueza ou grandeza, de ruína ou culpa, hipocondríaco, ok? Alguns exemplos, vamos lá. Então, perguntado lá sobre os pais, né? Perguntamos lá para o João sobre os pais deles, se eles ainda estavam vivos. E o paciente, como o João era esquizofrênico, ele caracterizou, ele se expressou da seguinte forma para responder à pergunta. O homem tem ideias de grandeza buscando um atrativismo emaranhado, tá? E faz intrigas e discracias de forma que hoje, quando me pergunto, e teus pais, e teus irmãos, e teus primos, porque eu sou aquele homem que morreu com Jesus Cristo e deixa prender os pensamentos da multidão, tá? Então, você entendeu tudo, não entendeu nada, não é mesmo?
Então, são um exemplo bem típico. Quando falamos em relação ao juízo de realidade, então o juízo de realidade ele pode ser compreendido como a capacidade de reconhecer os elementos do real e dar-lhes interpretações esperadas no contexto cultural, ok? Então o juízo de realidade ele pode ser alterado por erros, como, ou melhor, vamos retroceder. O juízo de realidade ele pode ser alterado por erros, crenças, obsessões, delírios, ok? Então ele pode sim ser alterado, tá? Qual a diferença entre erro e delírio? O erro, no erro, né, o juízo feito a partir de o erro, né, no erro, o juízo ele é feito a partir de premissas falsas, ok? Então, exemplo, o preconceito, crenças culturais e ideias prevalentes, ok? Já no delírio há uma convicção subjetiva absoluta, então ela não modifica, então não modificável ali pela argumentação ou até mesmo pela experiência objetiva. O conteúdo, algumas vezes, é improvável ou até mesmo considerado bizarro. E o seu desencadear é espontâneo, é imotivado, ok? E quase sempre destoante do contexto pessoal e social. Essa aqui é uma definição trazida lá pelo Dal Galarrondo, 2000, tá? Então, provavelmente você deve ter esse livro em casa. O juízo falso da realidade que se desenvolve em consequência ali de condições patológicas e que não se corrige por meios racionais. Isso aqui é muito importante. Então, as crenças pessoais falsas, baseadas em uma inferência incorreta acerca da realidade externa e firmemente mantida, apesar do que todas as pessoas acreditam e apesar de provas ou evidências incontestes, tá? Em contrário. E a crença ela não é habitualmente aceita por outros membros da cultura ou subcultura da pessoa, perfeito? O trema ou humor delirante. Então, o indivíduo ele percebe que tudo está alterado. O mundo ele é percebido como um lugar espantoso. Todas as coisas adquirem um sentido especial, ok? E esse estado ele é acompanhado de uma angústia insuportável. O indivíduo ele pede explicações, procura um sentido para aquele estado angustiante que ele está, tá? E quando se forma o delírio, a angústia ela diminui, tá? Tudo passa a fazer sentido, as mudanças são interpretadas e o indivíduo poderá intervir nessa mudança para garantir então a sua sobrevivência. Quais são as classificações dos delírios, tá? Então, conforme a causa, pode ser primário, secundário ou deliroide, ok? Conforme a estrutura, pode ser simples, complexo, não sistematizado e sistematizado. Conforme os conteúdos de perseguição, referência, grandeza, místico-religioso, ciúmes, erótico, de ruína, de culpa, de negação de órgãos, que é dentro de algumas síndromes, tá? De infestação também encontrado dentro de algumas síndromes. Então, é importante levarmos em consideração isso, porque às vezes a gente pensa no nosso pensamento como algo que está ali pronto e acabou, não é mesmo? Então, procure rever principalmente o livro do Dal Galarrondo, porque ele é muito rico em explicitar, em trazer exemplos também e conceitos bem delineados lá a respeito desse pensamento e dessas alterações, ok? Muito bem, fico aqui e eu volto com os próximos tópicos aí das funções psíquicas, ok? Muito bem, até!